Está começando mais um programa Histórias e Conquistas e hoje nós vamos falar sobre uma das profissões que mais forma milionários no Brasil, a engenharia. A nossa convidada é formada em Engenharia Civil pela Universidade do Vale de Itajaí e trabalha em uma das construtoras mais luxuosas da região. E para contextualizar um pouquinho a nossa entrevista, nós viemos gravá-la no prédio residencial mais alto do Brasil. O programa Histórias e Conquistas está começando. Você quer ter sucesso na sua profissão? Você quer ser um engenheiro? Fique com a gente. E a nossa convidada dessa semana é a Ellen. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. A Ellen trabalha na Embraed e ela veio compartilhar conosco sua experiência como engenheira civil. Ellen, fico muito feliz que você veio aqui com a gente compartilhar a sua experiência, que eu sei que não é pouca. Né? Me conta um pouquinho como é que foi que você começou, como é que foi que você escolheu a sua profissão? Bom, primeiramente, obrigada, Larissa, pela oportunidade de estar vindo aqui compartilhar nesse programa muito interessante. Existem muitos jovens que estão iniciando suas carreiras e ainda estão naquela dúvida, que carreira vou escolher, né? Exatamente. E eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Muito cedo eu já tive a certeza do que eu queria fazer, sempre gostei da área de engenharia, de cálculo, projetos. Enfim. E não é fácil, né, você saber isso logo cedo, né? Não. Você realmente veio com esse propósito, bem definido. Certamente. Maravilha, maravilhoso. Mas existem pessoas que acabam descobrindo esse propósito mais tarde. E não tem problema também, né? O importante é a gente se realizar. Exatamente. O importante é começar, não importa quando. Exato. E como dá. Exatamente. Perfeito. Então você desde cedo já sabia que queria trabalhar nessa área da engenharia? Já. Iniciou a faculdade, começou a trabalhar logo, como que foi, né? Já estagiava, eu sei que você tirou o segundo lugar, né? Sim. E é o primeiro prêmio colocado, mérito, né? Éramos duas mulheres numa turma que concluímos com 8 homens. Começou uma turma bastante grande, mas o curso de engenharia realmente é um curso bem muito puxado. Difícil, né? Eu conheço muitas pessoas puxado. às vezes que iniciam e não conseguem concluir. Com certeza. Nós começamos com 40 alunos, muitos mudaram, alguns foram para arquitetura, outros mudaram completamente a profissão. E só se formaram 10? Formamos 8, sendo 2 mulheres. As 2 mulheres que começaram. A minha colega tirou o prêmio mérito estudantil e por pouco eu não consegui ganhar o prêmio. Ficamos nós duas ali, palho a palho. Que bacana, show de bola, né? E é uma faculdade puxada, você fazia algum estágio na época, como que foi? Sim. Na verdade, eu iniciei com um trabalho de pesquisa. Eu tinha uma bolsa do artigo 170 na época, até vale para os estudantes, foi bastante interessante. Comecei trabalhando, o meu projeto era na área de drenagem e até então descobri que gostava de trabalhar nessa área, terminei a faculdade e ingressei na minha vida profissional trabalhando nessa parte de infraestrutura. Bacana. Eu sei que, então, quando você se formou, você foi trabalhar na construção da BR-101, é isso? Isso foi um pouquinho para frente, Larissa. Logo que eu me formei, eu concluí a faculdade no final de 2003 e a gente sempre diz que o desastre de um é a sorte de outros, né? No início de 2004, o Balneário Camboriú passou por uma enchente bastante grande, a qual danificou muito a orla. E eu fui contratada para reconstituir a orla de Balneário Camboriú. E me recordo na época que a mulher, quando sai de uma faculdade de engenharia, sempre tem aquele receio, né? Porque, não querendo tem muitas ou não, mulheres, né? são poucas. Hoje, na área da construção, ainda somos a minoria, apesar de já termos aumentado bastante. Eu me recordo que na época veio um senhor e comentou, disse para mim, agora eu acredito que o serviço vai funcionar porque é uma mulher que está fazendo. Olha só que maravilha. E eu acredito que isso foi algo que me motivou bastante, porque foi um senhor, homem, colocando fé num serviço de uma mulher. Bom, depois desse serviço eu caí de paraquedas numa obra em Içara, executei um aterro sanitário. Lá eu tinha uma equipe menor, eram 40 homens, mas para uma recém-formada, 40 homens é uma quantidade considerável.
Ainda mais sendo mulher, e isso em 2004. Sim, imagino também com 20 e poucos anos, né? Eu era uma moça, uma menina. Não que eu esteja velha. Mas na época abracei a obra, consegui cumprir o cronograma da obra físico-financeiro e ainda consegui trazer um retorno financeiro maior para a empresa. Com isso, eu fui nomeada a gerenciar o lote 28, que era o lote da duplicação da BR-101 Sul, que ia de Içara a Araranguá. Ali, realmente, eu gerenciei aproximadamente 200 homens, um pouco menos, né? talvez. E teve algum momento que você se sentiu intimidada, né? Foi desafiador para você, né? Era só você de mulher? Era, só eu de mulher. Foi desafiador. Teve uma única vez que eu me senti intimidada, mas no geral eu tive um apoio muito grande das pessoas a qual eu consegui liderar. Passamos por um momento muito delicado, foi uma época de chuvas e a obras de infraestrutura com chuva elas requerem uma atenção maior, então nós tínhamos que recuperar a produtividade sábado, domingo, trabalhar em horários diferenciados. Eu tive um apoio muito grande dos encarregados que trabalhavam comigo na época e um apoio muito grande de toda a equipe. Eles conseguiram nos seguir. Existem algumas características que você acha importante para um líder nessa situação? Sim, com certeza. Uma situação desafiadora que você me perguntou anteriormente e que vai de encontro a essa característica que eu vou citar agora, foi uma vez eu tive um funcionário, foi a única vez que eu tive problema com um colaborador na empresa. Içara é uma região muito complicada para conseguir trabalho, mão de obra, e era uma obra muito grande, então logo havia-se uma necessidade de mão de obra maior. Nós contratamos um funcionário da região, mas a maior parte dos nossos colaboradores nós levamos daqui para lá. E esse funcionário, ele não aceitava trabalhar os sábados e domingo, enfim. E era um pouco dia resistente. era um pouco bastante resistente. Gentil agora. E um dia, no canteiro nosso de obra, ele chegou e me encarou de frente a frente. Eu não baixei a guarda, mantive firme na situação. E como aí uma vantagem de ser mulher, porque se eu fosse homem com certeza ele haveria me agredido, pelo fato de eu ser mulher ele não me agrediu, mas ele deu um soco na mesa ao lado, que o meu encarregado veio correndo para me atender com medo. Com certeza teriam outros homens que iriam te defender, né? Não faltou pessoas, mas os encarregados eles com certeza até hoje eles mantêm um contato muito positivo comigo, querem sempre saber se tem serviço para trabalhar, mas eu não me encontro mais na área da infraestrutura. A característica você acha nesse ponto é ser firme? A característica, autocontrole, foi o que eu tive naquele momento. Não só num momento como esse, mas um profissional engenheiro, ele lida com cronogramas muito apertados, tempo muito curto, sempre tem uma pressão muito grande das pessoas que estão acima de você, você precisa cumprir aquele cronograma. E eu imagino também que deve ter uma dificuldade com relação ao tempo. Chuva. Sim, né? que porque foi às vezes que você não deve conseguir cumprir justamente porque chove. Exatamente. E aí são coisas que fogem do teu controle. Exatamente. Outra característica que eu cito aqui é o controle da situação, né? Você precisa ter o controle, saber o que está acontecendo, né? Porque as pessoas que estão sendo guiadas, lideradas por você, elas precisam saber aonde você quer ir, para que elas possam te seguir, né? Então, por mais que a gente se encontre em situações complicadas, épocas de chuva, enfim, você precisa saber como conduzir essas situações para você atingir seu objetivo final, que é a conclusão. Para as pessoas se sentirem tranquilas, né, com relação. Eu sei, por mais que tenha esse contexto, mas o meu líder, né, ele vai saber conduzir. Exatamente, ele sabe a solução desse problema. Ele vai essa confiança, essa tranquilidade, para que as pessoas possam executar um bom trabalho. Com certeza. Administrar essa pressão. Com certeza. Legal, muito bacana. E com relação ao ingresso das mulheres, né, no mercado da construção civil, como é que você analisa isso? Eu vejo de uma maneira bastante positiva, Larissa. Ainda são minorias comparadas com a quantidade de homens, mas houve um aumento aproximadamente de mais de 8% na última década.
o número de mulheres. Eu vi uma reportagem do Ministério do Trabalho que o número de operárias aumentou de 83 mil em 2006 na construção civil para 183 mil em 2008. Nossa. E em 2013 os dados já passavam de 200 mil operárias mulheres na construção civil. Isso sem considerar as operárias que trabalham de forma autônoma, com reformas, acabamentos. Então, isso 2013, tá? Eu não tenho os dados estatísticos atualizados hoje. Sim, acredito que já deva ser mais que 200 mil, com Maravilha. certeza. E com relação à vaidade, Ellen, né? Porque eu imagino que você às vezes está em obra, a mulher é um pouco vaidosa, né? Como é que você vê um pouquinho de dificuldade com relação a isso? No início foi mais difícil, Larissa. Tem que abandonar o salto alto. Exatamente. Né? Depende da área que a mulher que resolve ingressar na engenharia civil vai optar, né? Quando eu iniciei a minha vida profissional, eu comecei trabalhando com a construção pesada, ou seja, uma área onde predomina os homens, né? Então eu tive que abandonar o salto, a maquiagem, usar calças mais largas, porque o objetivo não era expor a minha presença física, e sim a minha presença emocional, o meu conhecimento. Eu queria ser reconhecida profissionalmente, não como a mulher vaidosa, claro, né? Hoje a função que eu desempenho já me permite trazer mais essa vaidade, até mesmo porque eu trabalho com empreendimentos de alto padrão. Então, permite-se isso dentro da minha atividade. Claro. Mas vou dizer para você que foi uma experiência muito interessante perder um pouco desse lado vaidoso e ingressar no meio dos homens. A gente aprende tanta coisa, Larissa. Ai, eu imagino, maravilha. É bem interessante. Maravilha. Ellen, nós temos que dar um tempo para o break. O programa Histórias e Conquistas volta já. Estamos de volta e a nossa entrevistada é a Ellen e ela é formada em Engenharia Civil pela Univale e veio compartilhar conosco a sua experiência profissional como engenheira. Ellen, nós já falamos sobre algumas características do líder, né, do que você precisa para ser um bom líder, e agora eu gostaria de saber o que você precisa, algumas características para ser um bom engenheiro. Eu sei que antes nós conversamos, batemos um papo e você selecionou aí algumas características especiais para a gente estar conversando. Sim, algumas bastante, vamos assim dizer. Larissa, primeira coisa que eu acho que o engenheiro precisa ser focado, tecnologia. Né? A tecnologia ela muda muito rapidamente hoje em dia, então se o engenheiro ele não está atualizado, e não se manter-se atualizado, ele sai do mercado de trabalho muito rapidamente, né? Então é preciso sim manter-se atualizado com as novas tecnologias. E como é que você busca essa atualização? Cursos, seminários? Enfim, internet. Hoje em dia você consegue fazer cursos gratuitos pela internet. Então tá tudo disponível, não tem por que não estar... Não tem por que não estar atualizado, né? A própria universidade oferece aí cursos de pós-graduação, cursos de reciclagem, de extensão. A pessoa não pode parar, não claro. É porque adquiri um título, vou parar por aqui. Ao contrário, a vida é um eterno aprendizado, você não pode parar nunca. Perfeito, concordo. Curiosidade, outra característica. Ser curioso. Ser curioso, até mesmo porque o engenheiro ele precisa entender, né, buscar essas propriedades dessas novas técnicas e entender como ele pode aplicá-la no seu trabalho. Né? Então, aí outra característica importante do engenheiro. Está relacionado ao próprio interesse, a vontade, né? Então, quando a gente tem uma vontade maior, acaba gerando a curiosidade, uma paixão. Exatamente. Como é que faz isso, né? Como é que eu posso melhorar esse ponto? E aí você acaba indo atrás. Exatamente. Mesmo. Outra característica, Larissa, que eu considero muito importante para o engenheiro é agilidade. Agilidade porque o engenheiro ele trabalha com cronogramas muito apertados, né? Então eu preciso ser ágil para conseguir cumprir tudo no prazo, mas vamos lá, não podemos confundir rapidez com precipitação. Né? O engenheiro ele precisa ser ágil
para tomar algumas decisões e essas decisões devem ser precisas. Se eu for precipitada, eu vou tomar decisões errôneas. Então tem que ter um conhecimento também bastante aprofundado do que você vai decidir para... É a experiência, eu acho que deve trazer também isso. Exatamente. E como é que tu vê assim, Eli, uma curiosidade, né? Porque o engenheiro, ele praticamente, ele lida com números, né? E às vezes tem uma dificuldade maior, as pessoas, não necessariamente todas, mas que lidam com números, muitas vezes tem uma dificuldade maior de lidar com pessoas, né? Eu mesmo conheço alguns profissionais na área de engenharia que têm uma dificuldade maior de lidar com a equipe, com gente, né? Como é que você percebe isso? Larissa, a área de engenharia, ela abre um leque muito grande, né? E liderança é uma das outras características que eu iria citar, que um engenheiro, ele é um líder nato, né? Ele lida, ele trabalha, ele guia equipes. Então ele precisa ter essa capacidade de comunicação, de entusiasmo. Comunicação, outra característica importante, Larissa, que você acaba de citar. O engenheiro, ele vai estar como, ele precisa ser um camaleão. Porque ele vai estar se comunicando com o mestre, o encarregado, até o servente da obra. E ao mesmo tempo ele pode estar mantendo contato com a presidência da empresa, prefeito da cidade e assim vai. Então, comunicação é algo que ele precisa ter. Liderança nem se fala. Se a pessoa gosta de números, né, tem interesse em trabalhar nessa área, ou ela vai trabalhar em cálculo estrutural, que ela vai trabalhar praticamente ali sozinha, mas mesmo assim é difícil hoje em dia você trabalhar completamente sozinho, né? Ou o que eu sugiro, e eu faço isso direto, acho que não é vergonha para ninguém, você tem que estar buscando conhecimento, fazer um curso de liderança, comunicação, oratória, né? Existem vários cursos muito interessantes nessa área que pode desenvolver uma característica que você possa não ter ela bem desenvolvida e aperfeiçoá-la. Claro, com certeza. Outra coisa que eu percebo que é super importante e falta hoje para os profissionais, e não só para os profissionais, mas para as pessoas de uma forma geral, é a paciência. Paciência, com certeza. Né? Que é uma característica feminina até. Paciência, exatamente. Voltando até a uma questão que você havia falado das mulheres, né? Veja bem, hoje a construção civil não é uma atividade que requer só força física, né? Com as novas tecnologias acabou sendo mecanizado muita coisa que antigamente era realizado pela força física do homem. E muitos trabalhos requer precisão, né? Detalhismo, e as mulheres, elas apresentam, querendo ou não, nós saímos um pouquinho na frente, mas não que os homens não tenham, eu acredito que todo mundo, mas claro, a mulher, depende da personalidade de cada um. Trabalhos como, por exemplo, trabalhos como manutenção, acabamento, são trabalhos que requerem mais precisão, detalhismo, né? Outra característica importante que o engenheiro precisa ter, ele precisa ser meticuloso, porque a gente trabalha, ele precisa ter uma visão detalhista, a gente trabalha com projetos. Aqui, né? Tem muitos detalhes aqui, Veja, muitos exatamente. Detalhes, né? Então, principalmente se você for trabalhar com luxo, né? De repente tenha mais detalhes ainda. Né? Exatamente. Então são projetos que você precisa, independente homem ou mulher, o engenheiro, né? A profissão engenharia, a pessoa tem que ser meticulosa, porque ela vai estar trabalhando com projetos e precisa ter muita atenção aos detalhes, senão alguma coisa vai passar em branco. Outra característica muito forte que o engenheiro precisa ter é visão espacial, né? Visão espacial para quê? Para que ele veja se aquele projeto, não o projeto, mas aquele espaço pré-definido é possível realizar aquele projeto, né? E a visão abstrata é você conseguir visualizar um projeto, ainda estando no papel, como ele ficaria depois de pronto. Essas são características. E para finalizar, organização, né, Larissa? Isso você conhece. Isso eu sei que você é maravilhosa. 5S, um engenheiro tem que saber na ponta da língua. Sim, com certeza, eu imagino. Sabe que eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, ó, por exemplo, se a profissão que mais forma milionários, né? Tem aí uma pesquisa que fala que a profissão que mais forma milionários do Brasil é a engenharia.
né? Ou seja, aí tem muitos engenheiros que acabam se tornando milionários. E a gente percebe que muitas pesquisas também falam que uma das características, né, das pessoas bem-sucedidas é você ser racional. Você acha que o fato, muitas vezes, do engenheiro lidar com números, né, já vir desde a faculdade, sempre lidando com números, né, isso acaba trabalhando mais a racionalidade dele e ele sendo mais racional mesmo nas suas decisões, no seu dia a dia, com relação aos problemas? Você acha que isso acaba influenciando? Larissa, eu acredito que o engenheiro, ele é um ótimo administrador do tempo e dinheiro, né? O que acontece? O engenheiro, ele tem cronogramas, como eu falei anteriormente, apertados, né? Um cronograma, ele tem um certo tempo para realizar, então o tempo é a meta dele, ele tem um objetivo que é a obra, ele tem que realizar aquela obra dentro daquele tempo e ele tem um valor, ele não pode ultrapassar aquele valor. Então, eu acredito que é isso que faça o engenheiro atingir mais rapidamente as metas dele. Ellen, eu sei que você tem uma situação desafiadora para nos contar. Né? Qual é que foi uma das situações mais desafiadoras do seu histórico profissional? A situação mais desafiadora que eu passei, Larissa, foi, por incrível que pareça, quando eu entrei na Embraed. Eu trabalhava, como eu citei, na área da construção pesada, é uma área completamente diferente da área de edificação. O curso de engenharia, ele abre um leque muito grande e você acaba não se tornando especialista em todas as áreas. Quando entrei na Embraed, eu entrei para fazer a gestão do sistema de gestão da qualidade da Embraed. Eu não conhecia nada sobre a área, né? Não conhecia ISO 9001, a parte de edificação eu não dominava muito, porque era outra área, outro ramo bem diferente do qual eu trabalhava, do qual eu já estava especialista, vamos assim dizer. Em 2 semanas eu tive que aprender a fazer a gestão de um departamento, porque foi o tempo que o gestor anterior saiu, se desligou, foi desafiador, mas eu consegui. E hoje você trabalha na Embraed, essa é a sua função? Hoje eu faço a gestão da qualidade na Embraed, sou engenheira responsável de uma das obras, o Lamartina, e sou auditora interna da empresa. Maravilha. E os planos futuro? Tem vários. Temos pode vários. Contar, Estão em estado de amadurecimento. Bacana. Mas espero em breve poder voltar para contar esses planos novos aí. Realizados, né? Concretizados aí. Maravilha. Ellen, de uma forma geral, eu também sei que o mercado da engenharia, ele remunera muito bem. Né? Os engenheiros que, mesmo recém-formados. Com certeza. Bacana. Hoje a engenharia, essa é uma preocupação pelo fato de ser um curso, uma profissão, né? Que mais remunera no mercado devido até esse boom que deu a construção civil. Existem muitas pessoas buscando o curso de engenharia pelo salário. Eu não aconselho, eu afirmo que uma profissão ela tem que ser escolhida pelo que você realmente gosta de fazer, pelo amor, porque o salário ele é uma consequência do seu trabalho. Então fica aí uma dica para os alunos aí, os jovens que estão buscando a profissão. Uma dica bem importante. Não busquem pelo salário, apesar de ser uma das profissões que mais remunera, mas busque fazer aquilo que você realmente ama fazer, que o salário é uma consequência, a remuneração é uma consequência. Né? E é isso aí, então finalizando aí com uma dica super importante da Ellen, adorei a mensagem. Ellen, quero deixar um presentinho para você, o nosso kit do programa Histórias e Conquistas, a canetinha, a caneca, tem um cartãozinho aí. Obrigada, você sabe Larissa. que eu sou sua fã, né? A Ellen é muito minha amiga, além de uma profissional maravilhosa, competente, eu tenho uma admiração muito grande por você. E agora, pessoal, vocês nem fazem ideia o que nós vamos fazer, nós vamos subir lá em cima no heliponto. Quantos andares são? 50 pavimentos, Larissa. 50 pavimentos e vamos tirar uma foto linda. Ver toda a vista, né? Diz que dá para ver o Beto Carreiro lá de cima. Dá para ver a torre da Big Tower, dá para ver lá de cima. Olha só que maravilha. E hoje temos um dia lindo, Larissa. Você é uma pessoa de muita sorte. Obrigada. Pessoal, estamos finalizando mais um programa Histórias e Conquistas. Ellen, quero agradecer a sua presença. Larissa, eu que agradeço a oportunidade de comparecer ao teu programa. Admiro muito o teu trabalho profissional,
parabenizo aí a Univale por essa iniciativa brilhante, né? Quando eu iniciei quando eu decidi cursar a minha faculdade, eu não tive essa oportunidade de ver uma reportagem, alguém dando dicas. Enfim, maravilha. muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Eu que agradeço, querida. E é isso aí, o programa Histórias e Conquistas fica por aqui. Uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus.